dia, boa tarde, boa noite. Então, hoje nós iremos analisar, dentro das profissões e formações, iremos fazer algumas análises, para implantação da tecnologia dentro das empresas. Então, nas nossas regiões, existem várias empresas que não empregam, não utilizam a tecnologia. E nós sabemos que a tecnologia, ela vem para agregar e vem para complementar, ajudar no crescimento e no desenvolvimento das empresas. A tecnologia é uma ferramenta de desenvolvimento e crescimento dentro de uma empresa. Ela vem ajudar a melhorar nas vendas, nos serviços, nos produtos e até na expansão dos serviços e produtos dessas empresas. Então, hoje em dia, nós não podemos separar a tecnologia do crescimento empresarial. Hoje nós iremos fazer essa análise. Para a implantação da tecnologia nas empresas, seja por técnicos, no caso de técnicos em informática, seja por outros profissionais da tecnologia, é preciso analisar e avaliar algumas questões dentro das empresas. Então, antes de fazer qualquer implantação de tecnologia, é necessário verificar alguns aspectos, como, por exemplo, produtos que são feitos, o que é vendido, quais são os serviços na qual a tecnologia pode assessorar, como a tecnologia vai inovar dentro da empresa, quais os benefícios e os possíveis malefícios que a implantação da tecnologia pode trazer para a empresa. Então, tem que ser feito uma análise, tem que ser verificado quais são os aspectos de mudança e de incremento que vai acontecer dentro das empresas com a implantação da tecnologia. A revista Contemporânea, em junho de 2004, ela fez algumas citações, para que pudéssemos ter uma compreensão melhor da implantação da tecnologia dentro das empresas. A revista diz o seguinte: em menores custos, a informática, quando bem utilizada, reduz custos das empresas. Ou seja, a empresa vai deixar de gastar como gastaria antes da implantação da tecnologia. Então, a implantação da tecnologia vai ajudar a reduzir os custos, porque agiliza e possibilita maior segurança e confiabilidade nos processos. Então, ela agiliza, torna mais ágil, executa mais rápido, mas executa, por exemplo, mais rápido com segurança. E a segurança traz uma maior confiabilidade, tanto quem está dentro da empresa como quem está fora. Rotinas e controles administrativos. Então, tem um controle administrativo dentro da empresa, simplifica as tarefas burocráticas. Então, todo um processo que teria uma burocracia por trás, ele pode ser minimizado, ele é simplificado, reduz os erros e praticamente elimina a repetição do trabalho. Então, reduz erros. Quando reduz os erros, aumenta a produtividade, ou seja, não há perca no que você produz, caso seja uma linha produtiva. Então, com a redução dos erros, claro que a produtividade aumenta e claro que também os lucros aumentam. Então, com a maior produtividade, possibilita que as pessoas produzam mais. Então, produtividade aumentada, as pessoas produzem mais. Geralmente, quando produz mais, tem mais produto no mercado, o que quer dizer que vai atender uma maior demanda, vai conseguir, por exemplo, vender mais. Pode até reduzir custos com isso. Em menos tempo, com menor desperdício de recursos, ou seja, vai reduzir a quantidade de recursos empregados, permite aproveitar melhor a capacidade produtiva da empresa, ou seja, aproveita o maior número possível da capacidade com o planejamento e o controle de produção. Então, utiliza o controle de produção
Permite aproveitar melhor a capacidade produtiva da empresa com o planejamento e o controle da produção. Armazena e localiza imediatamente informações fundamentais para os negócios. Agiliza os processos na tomada de decisão em relação a preços, a estoque, compras, vendas, dentre outros aspectos. A qualidade dos produtos e serviços são outros pontos que tangem essa parte de análise. A qualidade dos produtos e serviços é melhorada, pois as tecnologias da informação ajudam a manter o padrão dos produtos. Então, uma vez que segue rigor para que seja um produto de qualidade, a tecnologia vem para fazer com que mantenha esses padrões. Padrões dos produtos dentro das especificações estabelecidas. Existem órgãos que criam os padrões e as empresas que querem produzir com qualidade os produtos, eles seguem esses padrões de qualidade. Proporciona melhores condições de trabalho para os empregados, reduz esforços com a burocracia para concentrá-los nas atividades fins das empresas. As atividades fins são as atividades pela qual a empresa trabalha. Se for produzir calçados de qualidade, a atividade fim da empresa vai ser essa produção de calçados com um rigor de qualidade. Todos esses são características que são possíveis com a utilização da tecnologia. Para fazer uma avaliação e análise de uma empresa para implantação da tecnologia, temos que fazer alguns questionamentos. Precisamos fazer alguns questionamentos antes de fazer, por exemplo, a implantação da tecnologia. Então, a gente precisa fazer uma avaliação e uma análise. Para isso, seguimos um passo a passo com o preenchimento de formulário. Tem um formulário e esse formulário vai nos guiar na elaboração, na avaliação, na análise da implantação da tecnologia. Uma das coisas que devemos perceber são os impactos. Então, esses impactos, eles são muito importantes, tanto porque ele vai trabalhar a parte positiva da implantação, como se houver os pontos negativos. Então, temos esses dois lados. Então, a gente precisa elaborar uma tabela e essa tabela nós iremos fazer uma relação do que existe e do que poderia existir, por exemplo. A gente diz que tem uma empresa X, na qual a gente vai fazer uma análise e, por exemplo, a quantidade de funcionários que existem dentro dessa empresa, digamos que a empresa tem 10 funcionários. Então, qual o motivo para a implantação da tecnologia? Quais são os motivos? E aqui, desse lado, eu terei o número de profissionais entrevistados que definem como prioridade. Então, dentro da empresa, eu irei fazer uma análise com o presidente da empresa, com o dono da empresa e com todas as pessoas que fazem com que essa empresa funcione. Existe uma necessidade de integração de tecnologia? Eu preciso implantar, eu preciso fazer uma integração de tecnologia dentro da empresa? Então, começa a se fazer esse levantamento realmente do que precisa, do que já tem e de como fazer. Então, o primeiro passo será entrevistar todos os membros da empresa para ver essa real necessidade. Com a implantação da tecnologia, vai ajudar a melhorar o controle da organização? Se for ajudar, então a gente vai definindo. Existe necessidade de integração? Sim. Quantos por cento diz que sim? Por exemplo, quantos por cento vão dizer que sim? 60% diz que sim, tem uma necessidade da tecnologia. Vai melhorar o controle da organização? Vai melhorar? Aí, sim. Quantos por cento vai melhorar? 80%. Então, tem que ir fazendo essa análise. Manter a participação de todos. Essa tecnologia possibilita manter a participação, aumenta a produtividade da tecnologia.
reduz custos, gera um ambiente criativo, ou seja, onde as pessoas fazem um estudo para melhorar a produtividade, para melhorar lucro, melhoria na qualidade de atendimento. A tecnologia vai ajudar na melhoria da qualidade do atendimento? Ou vai continuar com o atendimento como era antes? Vai ajudar na competitividade dentro do mercado no qual a empresa atua? Se a empresa atua no ramo de vendas, vai ajudar ela se tornar competitiva? São pontos a serem analisados dentro da empresa. Com esse levantamento, a empresa tem como você mostrar para a empresa se a tecnologia vai ajudar ou não no crescimento da empresa. Levando em consideração também nesse ponto que os funcionários da empresa, eles são os principais impactados com a implantação da tecnologia. Então, ao implantar a tecnologia, por exemplo, vai tirar o emprego de alguém? Ao implantar a tecnologia, vai ser capaz de, por exemplo, contratar mais pessoas? Ou vai ter que reduzir o quadro de pessoas? São impactos muito fortes que na hora dessa entrevista tem que ser levado em consideração. Para a inserção das tecnologias, ocorrem obstáculos. A implantação da tecnologia sempre vai ter impactos. E esses impactos são os obstáculos que têm que ser vencidos. Os obstáculos serão internos e externos. Internos, quando está relacionado diretamente à empresa e a seus funcionários, e externos, como por exemplo, o mercado competitivo, as outras empresas que estão lá fora, que vão utilizar a tecnologia também e que vai ser, vamos dizer assim, ter uma concorrência direta com outros mundos, com outros mercados, como resistência para os internos e mudança de cenário financeiro para os externos. Temos problemas internos e externos. Com relação a essa segunda tabela, dificuldades encontradas na implantação de TI na empresa ou nas empresas. Então, quais são as dificuldades? Então, essas dificuldades, elas devem ser pontuadas. As dificuldades encontradas: resistência pelos funcionários. Os funcionários são resistentes à implantação da tecnologia? Aí tem que ir enumerando. Não foram. Então, tem que fazer essa análise. Houve resistência? De 1 a 5. A cultura tradicional da empresa. Por exemplo, a empresa que só atende serviço no local, onde as pessoas só pagam com dinheiro. Então, é uma cultura tradicional. O que a gente poderia fazer para mudar essa cultura tradicional? Utilizar máquinas de cartão de crédito, instalar um sistema de controle de venda, controle de estoque, entrada e saída de mercadoria, contas a vencer, contas a receber. Então, tem que fazer essa análise. A cultura tradicional. Então, cultura tradicional quer se manter? Pesa bastante. Falta de suporte técnico. Vai ser uma dificuldade a falta de suporte técnico? Aí tem que analisar. Dificuldades internas. Quais são as dificuldades internas? Precisa criar uma nova rede, implantar uma nova rede, passar cabos, utilizar uma conectividade mais rápida e a empresa não tem. Então, poderá existir dificuldades internas no momento de implantação da tecnologia. Os computadores são todos antigos e os sistemas operacionais são todos antigos. Não suporta a tecnologia que nós precisamos instalar. Então, são algumas dificuldades internas que precisam ser analisadas. Erros na implantação. Tem medo que na hora da implantação algo dê errado, que as pessoas não irão saber utilizar os sistemas novos, que o caixa não sabe utilizar a máquina de passar cartão de crédito. Existem dificuldades com os erros. A pessoa cometeu um erro, não sabe corrigir. São pontos que devem ser analisados. Equipamentos obsoletos, que foi o que eu citei anteriormente, equipamento muito antigo para a implantação da tecnologia.
Problemas no apoio de alta gerência. Então, dentro da empresa, a alta gerência, o presidente da empresa, o pessoal do RH, os administradores, não dão apoio à implantação da tecnologia. O dono da empresa não é a favor da implantação da tecnologia. São dificuldades. Falha na segurança. Então, quando você olha a empresa não tem uma segurança adequada para a implantação de tecnologias, o que vai impactar diretamente no funcionamento da empresa. Então, são pontos que devem ser analisados e devem ser pontuados de 1 a 5. Então, essa é uma outra análise. Fatores de êxito, né, na implantação da tecnologia. Percepção da necessidade pelo usuário. Então, o usuário percebe que tem essa necessidade da implantação. Apoios dos gestores, os gestores apoiam. Né? Treinamento adequado. Então, dá um treinamento da área de tecnologia para as pessoas utilizarem. Aceitação da organização. Se alguns requisitos forem atingidos, a organização claro que vai ter uma aceitação da implantação. Dedicação da equipe de implantação, então a equipe tem que ser super dedicada para que ganhe 1.5. Responsabilidade do gerente de operações, outro ponto que deve ser analisado. Superação de barreiras socioculturais. Quando fala em barreiras socioculturais, está muito relacionado à tradição dentro da empresa. Então, formas que trabalha desde que foi implantada a empresa há 30 anos, ainda se mantém até hoje. Então, precisa-se buscar esses fatores de êxito. Então, para que a implantação da tecnologia ocorra da melhor forma possível, é necessário analisar esses fatores. E são esses fatores que farão com que você possa crescer dentro da empresa, fornecendo tecnologia para a empresa. Esse foi um formulário de análise onde você poderia fazer uma entrevista dentro da empresa e a empresa, baseado nos dados da empresa, você verificaria se seria possível a implantação, conseguiria obter êxito na implantação da tecnologia. Um estudo feito com relação à implantação dentro de pequenas empresas dá para verificar as dificuldades encontradas. Então, uma das coisas que nós devemos fazer é essa análise estrutural dentro da empresa para que possa fazer a implantação da tecnologia. Escala utilizada: 1, nenhuma, 2, baixa, 3, média, 4, elevado, 5, total. Com base nessas informações, essas são informações verdadeiras de uma pesquisa, de uma análise feita dentro das pequenas empresas e, baseado nessas informações, a gente verifica essas dificuldades encontradas. Então, o 1, nenhuma dificuldade, 2, baixa, 3, média, 4, elevado e 5, total de dificuldades. Então, se nós analisarmos essa tabela, nós veremos que resistência pelos funcionários, 20 tiveram uma resistência total. Então, resistência total, 20% dos funcionários são resistentes, onde 35% tem resistência média. Se nós analisarmos com relação à dificuldade total, nós tivemos dificuldades internas. Então, temos 5% de dificuldades internas, ou seja, dentro da própria empresa vai existir essas dificuldades. Erros de implantação, na implantação. Então, 10% tem essa dificuldade com a implantação. No 4, elevado, então, começando, 20% teria essa resistência elevada. 30% é resistente e tem dificuldade com a cultura tradicional. A ausência de pessoa qualificada, 15%, elevado. Falta de suporte técnico, por exemplo, 26%. Falta de sinergia entre as áreas. Dificuldades internas,
né? 25%. E com relação, por exemplo, a nenhuma. Então, a nenhuma, resistência pelos funcionários. 20% não tem nenhuma resistência. Cultura tradicional, 10%. E os números mais altos, necessidade de mudança na estrutura organizacional. Nesse aspecto, 85% não tem nenhuma dificuldade, não tem nenhum problema. Falhas de segurança, 70% não teria nenhuma dificuldade, nenhum problema com falha de segurança. E com relação a problemas de apoio da gerência, né, não existe nenhum problema de apoio da gerência, ou seja, a gerência ajudaria, contribuiria com a implantação da tecnologia. Então, são esses aspectos e essa tabela vem para nos auxiliar. Foram estudos feitos e se nós quisermos usar a tecnologia, a implantação de tecnologia dentro das empresas, podem fazer essa análise. Por exemplo, vai estagiar em uma empresa. Se quiser implantar tecnologia, uma tecnologia que não exista, pode utilizar essas tabelas como modelo e fazer esse levantamento, essas perguntas. Então, pode entrevistar os funcionários, entrevista os administradores e verifica se tem possibilidade de implantar uma tecnologia que lá não existe.